Gente, vamos conversar hoje sobre níveis de suporte e é importante que a gente deixe bem claro que a gente vai falar sobre esse assunto. Por quê? Porque é importante a gente discutir sobre esse assunto. Vale a pena essa nomenclatura? Essa nomenclatura é importante. Ela chegou recentemente e foi incorporada nas terminologias ligadas ao autismo. E o que isso tem a ver? Qual o impacto dessa nomenclatura sobre situações ligadas a emprego, acesso, oportunidades e inclusive sobre a identidade autista? A gente precisa conversar para que a gente de repente observe como é que o nível de suporte deveria ser sido utilizado, como é que está sendo utilizado, e essa conversa pode delongar ao ponto de você poder discutir na sua comunidade, entre os pais, no seu grupo de Zap, no grupo de Zap da família, sobre a importância dessa nomenclatura ou não. Então vamos lá? Vale a pena a gente conversar. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí nos assistindo. Eu, por aqui no YouTube ou na outra plataforma que a gente disponibiliza esse vídeo, inclusive pela plataforma de áudio. Então, para você que está nos vendo e consegue ver essa pessoa aqui na sua frente, aqueles que não conseguem ver, não podem ver, eu sou Alexandre, sou da cor parda, cabelo castanho escuro, estou usando uma camiseta preta com detalhes em roxo, com detalhes alienígenas. Tenho uma barba mal feita, tenho 49 anos, esse ano faço 50. E aí a gente fala sobre o autismo há bastante tempo. E é importante que a gente possa conversar hoje sobre níveis de suporte. O que é esse suporte, gente? Precisamos conversar sobre isso porque isso está virando uma celeuma, uma guerra de falas. Essa semana assisti um vídeo do Paulo Liberalesso interessantíssimo, abordando sobre um ponto de vista do Paulo Liberalesso sobre a situação. E é importante na fala dele que você de repente assista, depois vale a pena conhecer a opinião da pessoa sobre o ponto de vista, para que você forme o seu próprio ponto de vista sobre o assunto, ao invés de ficar seguindo a manada. A gente quando fala sobre isso, porque o autismo infelizmente acaba gerando tendências, como de repente é uma tendência agora nesse momento a dizer que tudo que a pessoa autista sente não é válido, em especial aquelas que estão no suporte 1. Olha aí o suporte de novo. Quando a gente fala sobre trabalho, emprego, muitas vezes a gente ouve e lê nas pesquisas que os empregadores preferem de repente contratar aquelas que têm as menores deficiências visíveis possíveis, ou seja, no caso do autismo, aqueles que têm suporte 1. Pois é, lá vem o suporte de novo. Quando a gente fala sobre benefícios, esses tempos atrás teve até uma treta sobre um parque de diversão que estava negando, estava recusando dar o direito para as pessoas que fossem do suporte 1. Ué, mas a lei fala que o direito é dado para a pessoa autista. Não é o direito, o benefício que foi concebido, inclusive foi ampliado, porque esse parque, na verdade, ele poderia dar meia entrada ou simplesmente dar gratuidade para a pessoa autista e meia entrada para o acompanhante. Esse parque ampliou, mas depois percebeu que de repente muita gente começou a aparecer, gente fazer propaganda para a pessoa autista, é assim, as pessoas vão procurar, porque as pessoas não entendem porque ali eu posso ser recebido. Infelizmente é assim, igual uma escola abre dizendo que vai aceitar pessoas autistas, logo no dia seguinte tem um monte de pais e mães que querem, porque é uma situação represada, muitos pais um desejo represado de ter um local que aceite nossos filhos. E quando a gente fala de suporte, a gente precisa entender que o suporte é uma condição flutuante. Sim, gente, é flutuante. Então, a gente, quando vai falar novamente de emprego mais para frente, a gente vai dedicar uns vídeos sobre emprego, que aí tem aquelas modalidades de emprego apoiado e a oficina protegida. A gente percebe o seguinte: por que o emprego apoiado é melhor que a oficina protegida? Olha, fica a dica, que a oficina protegida é um modelo que é utilizado inclusive para alguns projetos do Sistema S. Por que ainda se faz oficina protegida? Gente, é válido, é eficaz, mas não tem a eficácia muitas vezes do emprego apoiado. Mas por quê? Porque esbarra no suporte. Então por que a gente tem que conversar sobre suporte? Nós precisamos conversar sobre suporte.
Essa flutuabilidade do suporte é importante que seja bem claro. Seu filho e sua filha, ao receber o laudo, provavelmente o diagnóstico apareceu lá, seu filho é nível 1, suporte 2, ou seu filho é nível 2, suporte 2, e assim por diante. É uma declaração de quanto aquela pessoa, aos olhos de quem deu o laudo, tem necessidade de atenção ou de condução ou proximidade de alguém, de um assistente terapêutico, assim por diante. Muita gente precisa, muitas vezes, colocar isso no laudo para que as secretarias de educação toquem seu coração, porque a secretaria de educação parece que os corações não tocam, e inclusive muitas vezes as secretarias de educação agem igual ao tal do parque, dizendo que a pessoa, por ter suporte 1, não precisa. Gente, a lei dá direito ao autista, não ao suporte deles. Tá? Então é uma coisa importante, a lei foi pensada, tanto a lei de inclusão da pessoa com deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e inclusive Berenice e Piana, elas dão direitos à pessoa autista, não pelo suporte dela. E lá, inclusive, nos artigos falam, né, assim, se a pessoa precisar, sim, se ela precisar. E aí quando a gente fala que todo autista precisa, sim, todo autista precisa, menos ou mais. Mas o nível de suporte também está sendo utilizado de forma errônea. Como ele é flutuante, ele depende muito onde você está inserido. Aí eu estou falando para você que é autista. Porventura você está em casa, talvez na sua casa, perto das suas coisas, daquilo, da rotina que você conhece, de tudo que você vivencia, você seja suporte 1. Então você não precisa de outras pessoas, inclusive você consegue ficar tranquilamente em casa, você que é adulto, claro, ou adolescente um pouco, mas você consegue ficar sozinho em casa sem causar risco a si próprio, porque você tem condição de se alimentar, se cuidar, dormir e fazer outras situações. Mas, porventura, se você sai desse ambiente de segurança, de rotina e vai de repente para um outro ambiente, talvez o seu suporte mude. Por exemplo, você vai para um show e todas aquelas situações novas de informação possam causar revoluções no seu sensorial, ao ponto de você precisar de ajuda, acesso, não ficar em filas, assim por diante. Então, fora de casa, eu tenho um suporte diferencial. Por quê? Porque é um outro ambiente. Aí volta de novo para o emprego apoiado e oficina protegida. A oficina protegida é um modelo onde se capacita pessoas com alguma deficiência para que de repente elas aprendam um ofício e depois sejam levadas para a empresa, e na empresa elas vão exercer porque elas receberam capacitação. Parabéns! Receberam capacitação, foram treinadas naquele ambiente seguro onde você aos poucos virou suporte 1 ou ali na segurança. Com uma tutoria você tem o suporte 1, mas quando você é transportado para um outro ambiente onde tem outras pessoas, outro nível de chefia, outro tipo de cobrança, talvez ali você seja suporte 2. Aí a pessoa não fica no emprego. Mas por que não ficou? Ela foi capacitada no emprego, ela fazia. Mas nós estamos falando de uma pessoa que tem um suporte flutuante. Ah, então é por isso que muitas vezes os pais não levam os filhos que são autistas para viagens longas. Ah, sim, porque em casa ele é suporte 1, mas fora de casa ele é o Batman. Infelizmente é isso que acontece. Mas para que isso aconteça, o pai precisa passar um tempo em treinamento em realidades muito parecidas com o que ele vai viver. E saber que mesmo treinando, o seu filho pode de repente desregular, seu filho ou sua filha pode desregular na viagem. Então, o suporte flutua. E não é garantia que após você voltar da viagem, ele encontre o suporte 1 de sua própria casa. Ele pode, de repente, não reconhecer essa nova rotina e, novamente, na casa, começar todo um trabalho de suporte 2 para poder vir um suporte 1. E quando a gente fala de suporte, é importante a gente falar sobre esse assunto. O uso equivocado do seu suporte ou da sua condição autista. Se você tem suporte 1 em boa parte dos locais ou ambiente onde você está, é muito interessante que você, pelo bem do autismo, não é negar os seus direitos, você tem direito. Se você acha que você precisa passar à frente numa fila ou de repente ir para uma fila preferencial assim por diante, é um direito seu. Não tenha vergonha, é um direito. Está dizendo que você tem uma condição que você precisa de suportes ou de algum tipo de alternativa, de uma forma diferenciada de ver a sua própria condição. Não tenha vergonha de exercer os seus direitos. Mas às vezes, a gente não precisa. A gente não precisa, de repente, exercer o direito, uma tentativa de falar que minha condição é pior do que a das outras.
talvez aquela vaga de cadeirante que você esteja, ou uma cadeirante não, perdão, aquela vaga de pessoa com deficiência poderia estar sendo ocupada por alguém que vai chegar daqui a pouco numa cadeira de rodas. Se você não precisa, para que usa? Então, não quer dizer que você não tenha necessidade naquele momento, naquele cenário, o seu suporte permite que você não precise usar, porque alguém vai precisar talvez mais do que você. Para que a gente não fique parecendo que na fila dos preferenciais fica parecendo uma guerra onde quem tem mais preferência do que o outro. Tu imagina uma gestante, uma pessoa idosa, uma pessoa autista, um cadeirante, todo mundo degladiando e brigando para saber quem é que precisa mais. É isso que está aparecendo hoje na internet, é quem precisa mais de suporte. Então, se você tem diagnóstico do autismo, você em si já sabe que você tem direitos. Não é o suporte que vai definir se você tem mais ou menos. Mas uma coisa importante, aí você fala, mas o suporte 3, o antigo autista severo, é nítido que boa parte deles tem o autismo severo ou o autismo suporte 3, muito bem declarado e visível, mas na casa dele talvez ele seja suporte 2. Inclusive o autista 3 pode estar variando. E aí você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É por isso que a gente tem que pensar na possibilidade no futuro, assim como o DSM-5 passou por revisões, talvez a gente precise mais para frente revisar essa treta do suporte. Porque a partir do momento que fica claro que o suporte pode estar variando, se os médicos pudessem deixar claro, olha, e de suporte variável, então quer dizer, não teria muita dificuldade da Secretaria de Educação entender que a qualquer momento aquela criança, aquele jovem que está fora do ambiente da casa dele, ao fato dele chegar na escola, ele está em outro ambiente, ele teria sim direito a suporte. Né? A gente não precisaria estar discutindo ou de repente pedindo, como algumas secretarias pedem mais para frente, laudos explicando qual o tipo de suporte que aquela pessoa precisa. Se a escola fizer um trabalho bem legal, se tiver de repente um acompanhante terapêutico, se tiver todo o acesso, aquela criança, aquele jovem aos poucos, ele vai ter o suporte mais adequado e mais ajustado para a condição dele. Mas se a escola não aceita aquela criança, se de repente limita os direitos, limita o que ela pode ter, aquela criança, aquele jovem nunca vai ter o suporte. E vai ser sempre essa situação dizendo que o autista não pode ter mais que 2 ou 3 autistas na sala, e assim por diante, porque tudo isso rola em torno do suporte. Qual que é o suporte que você precisa? Será que essa informação chegou bem para você? É importante a gente conversar, para que a gente de repente não crie uma animosidade, uma antipatia ao autismo, porque muita gente está ficando, olha para a pessoa autista hoje como uma pessoa antipática. Não é que a gente gostaria que fosse assim. A luta pelos direitos, a marcação de território por direitos acaba de repente provocando essas situações. Mas a gente não pode aproveitar de uma situação em nosso benefício sem necessariamente a gente precisar. Se fora de casa, seu suporte 1, para que de repente a gente está brigando por uma coisa que de repente outro, que naquele momento está precisando muito mais que a gente. Vale a pena a gente construir uma sociedade mais ética, a começar na gente, em mim, você, em todos nós, porque de falta de ética tem um monte de coisa que está acontecendo por aí no campo do autismo que a gente precisa conversar, mas não agora, mais pra frente, tá bom? Então, até a próxima.